Olá, seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos começando aqui o nosso momento EBD, Mais Saber, Mais Viver. É um momento tão especial para a gente possa estar refletindo, né, o conteúdo da Escola Bíblica Dominical. E nessa lição de número 9 a gente vai trabalhar Jesus, o caminho, a verdade e a vida, né? Que tem toda um asfalto, né, uma estrada, um caminho, e esse caminho em si, em uma figura de linguagem, é Jesus, né? Essa lição de número 9 você vai ministrar na sua igreja no dia 1º de junho de 2025. Então vamos trabalhar, é uma lição que você já conhece, você pregador, você evangelista, você professor de escola bíblica dominical, você conhece a leitura do Evangelho Joanino, né, precisamente do capítulo 14 em diante, que Jesus se apresenta, é um texto muito usado, né, em congressos de missões, de evangelismo, mensagem evangelística, e até realmente no evangelismo pessoal, né, se usa muito esse texto. Então aqui o texto áureo disse o seguinte: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Assim diz o Senhor Jesus. Dentro aqui da verdade prática, né, a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. Isso é fato, realmente dentro desse contexto. A leitura bíblica em classe, né, está registrada em João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 15, né? Então, isso eu vou deixar para você estar fazendo essa leitura na sua casa. A gente já vai trabalhar com a introdução. E dentro aqui do conteúdo, né, a primeira colocação aqui, o ponto introdutório do conteúdo diz: a expressão "eu sou o caminho, a verdade e a vida" tem um significado especial para os cristãos em todo o mundo. Isso é grande fato. Ela descreve de forma abrangente o Senhor Jesus na realização da obra salvadora. Por isso, iremos estudar João capítulo 14, onde consideraremos as palavras encorajadoras e as promessas de Jesus contidas nesse capítulo, bem como as dúvidas e incertezas que seus discípulos enfrentaram ao longo da história. Uma introdução realmente muito boa, né, para se trabalhar, para se pensar. Ela já está já com esse prefácio, né? E por nome em si já é a introdução dentro dessa estrutura literária, né, que é a casa. Porta, introdução, é a porta, né, para você entrar em toda casa, né, que é a obra literária, ou então a obra contextual e etc. E aqui se trata dessa lição que é a introdução da lição, que é a porta principal. Além disso, iremos explorar os 3 termos importantes do versículo de número 6, né, caminho, verdade e a vida, né? Então ele vai trabalhar esses pontos principais, né, fazer uma exegese, né, uma interpretação, trazendo um comentário dentro desse contexto. O caminho, a verdade e a vida. Subtópico 1. Vamos colocar aqui. Desde o evento do capítulo 13, né, quando Jesus se juntou ao discípulo e lavou seus pés, proporcionando uma importante lição sobre liderança, né, humildade, e seu discurso não se limitou a esse capítulo. Então, no capítulo de número 13, na lição de número 8, nós trabalhamos a questão daquele contexto, quando Jesus, o chamado lava-pés, né, expressando a questão do líder, né, servo, e dando um exemplo para os seus liderados, seus discípulos, e também um exemplo muito grande para toda a cristandade, para toda a igreja de forma geral, né? A questão do contexto e o capítulo da humildade que trata de lavar os pés do seu próximo. A gente sabe que o grande primeiro mandamento é amar a Deus em primeiro lugar. E o segundo grande mandamento é amar o seu próximo no sentido horizontal da palavra. O contexto. O Senhor fez um discurso de despedida no capítulo 14, que se inicia em João capítulo 13 e 31. A gente já vê aqui no contexto do Evangelho Joanino que Jesus já está já na sua reta final, já acessando o seu ministério público, né? Já convoca os seus discípulos, tem a questão do lava-pés, tem a questão também da ceia, também, que vai ser a última ceia, né? Que vai apresentar o traidor, Judas, e esse fato, esse contexto, agora adentramos o capítulo de número 14, né, que vai dando a sequência dentro do livro, ou então dentro do Evangelho Joanino. Nesse discurso, ele
confere consolo ao discípulo ao afirmar que após a sua morte não estaria sozinho. No versículo 4, o Senhor disse que o discípulo sabia para onde ele ia. No entanto, Tomé respondeu que não sabia e questionou: como podemos saber o caminho, né? Então, essa provocação, essa pergunta, é onde que vai se iniciar, dentro do capítulo 14, né? E dentro do próprio capítulo 14, no versículo de número 1, Jesus também fala da sua segunda vinda, né? Ele fala da sua segunda vinda, que tem toda os pontos principais dentro da doutrina chamada escatologia. Mas vamos trabalhar e pensar a questão da resposta que Jesus vai dar agora para Tomé, né, dentro desse questionamento. Né? As pessoas até falam, mas o crente não pode ser questionador. Questionar é perguntar. Né? Quem pergunta porque quer saber alguma coisa. Então, Jesus tem a resposta, tanto para Tomé, como também para todos aqueles que perguntam nas orações, alguma questão, né, que realmente ainda ficou na cabeça, naquele vazio existencial. Jesus tem todas as respostas ao qual que eu e você precisamos. Por isso, Jesus esclarece que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode chegar ao Pai senão por meio dele. A gente já poderia trabalhar, né, essa questão também, isso já dentro da provocação, né, que o comentarista, o nosso querido pastor, o consultor doutrinário, o pastor Leonardo Cabral, vai trabalhar os pontos, né, principais aqui dessa resposta. Caminho, verdade e vida, né, que somente Cristo, que é Deus Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, pode dar para o ser humano, a vida eterna. Essa afirmação de Jesus revela que ele é o único meio de alcançar o Pai. É a verdade que o revela e representa, assim, a verdadeira vida de Deus. Então, não existe outra porta, como ele mesmo disse, né? Que eu sou a porta. Assim diz o Senhor Jesus. Então, para entrarmos para o caminho da salvação, conhecer essa verdade e conhecer a vida, devemos passar por Jesus, que é a porta para chegarmos até o Pai e precisamente chegarmos até o reino de Deus, conforme a palavra de Jesus. Então, não existe outro caminho, não existe outra porta, não existe outro meio para se chegar a Deus, Pai, para se chegar até o céu, a não ser através de Jesus. Ok? Não existe. É por isso que a gente tem que colocar o seguinte, né? Existem muitas igrejas no Brasil e no mundo, existe. Muitas e várias igrejas. Todavia, devemos analisar biblicamente, sermos bons bereanos, conforme está registrado no Evangelho de Atos, capítulo 17, bons bereanos, e analisar se de fato o evangelho que nós estamos ouvindo é o verdadeiro evangelho que está no Novo Testamento ou é outro evangelho, conforme que está registrado em Gálatas. Também devemos analisar o Jesus que nós estamos crendo é um outro Jesus ou Jesus que está lá registrado nos evangelhos. E precisamente Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4, que existe um outro evangelho, um outro Jesus, um outro Espírito. Então, de fato, que existe esse heterós, né, esse outro diferente, que não é o Jesus bíblico, então devemos ter, de fato, realmente analisar o contexto que nós estamos crendo é o Jesus que vai nos levar para o céu. Então, cuidado. O evangelho que você está ouvindo aí, o Jesus que se prega por aí, quem sabe é um Jesus que não é o Jesus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso, a segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho, o Todo-Poderoso, como é bem apresentado nas cartas joaninas. Ou é um Jesus menor, né, que é Deus, mas é um Deus menor, que não é todo-poderoso, que é uma criatura especial, que se prega por aí. Cuidado. Um Jesus, um outro Jesus, vai te levar a embarcar em uma salvação errada e você vai desembarcar no céu errado. Não estou aqui realmente questionando o valor principal da salvação do ser humano, mas de fato estou levando você para refletir junto comigo que biblicamente existe o verdadeiro Jesus, esse que o Evangelho Joanino apresenta precisamente dentro do capítulo 14 para se pensar. Consolo no cenário de angústia, né? Consolo no cenário de angústia. Então,
Então, naquele exato momento que Jesus, lá no capítulo 13, já faz já um discurso já de despedida, que ele vai ser levado, cair na mão dos escribas, fariseus, vai ser julgado pelo sinédrio, que o Filho do Homem vai padecer, e etc. Então, Jesus faz aquele discurso final já, contando essa situação que viria pela frente. Então, nesse contexto, ele consola os discípulos que já entra nesse estado aí de angústia, né? O vazio existencial, o sentimento de tristeza. Aí que tem a resposta no capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração. Então, o próprio contexto, quando você sai do capítulo 13, lá no finalzinho do versículo, aí entra no capítulo 14, do versículo 1, ele usa a expressão, não se turbe o vosso coração. Por quê? No capítulo 13, ele faz essa despedida, esse discurso final, o que vai acontecer com ele no futuro. Então entra esse momento de angústia. Então Jesus fala, não se turbe o vosso coração. E assim essa palavra também que está no Evangelho Joanil, ele também aplica a nós, não se turbe o vosso coração, né? Não se turbe o vosso coração. A casa do meu pai há muitas moradas, né? É evidente que Jesus estava angustiado, né? No capítulo 12, versículo 27, o capítulo 13, versículo 21, nosso Senhor tinha plena consciência de que estava aproximando a hora de sua entrega nas mãos dos homens. Em breve seria crucificado e morto. Então, ele já tinha consciência de tudo isso. E, de fato, Jesus, ele veio para morrer. Ele veio para morrer em nosso lugar. Isso já estava já predito, né? E ele não veio, essa questão de plano B, não existe plano B para Deus, só existe plano A, ok? Então, João capítulo 12, versículo 27, agora, minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me dessa hora, mas para isso vim a esta hora, né, a este mundo, né? Então, João 13, 21 coloca, tendo Jesus dito assim, isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, na verdade, vos digo que um de vós me há de trair. A questão na hora da ceia, né? Na hora que ele pega o principal pão para a distribuição e etc., fazer todo aquele cerimonial, né, pascual e etc., que a primeira ceia, né, a ceia, a última ceia junto com o discípulo, e de lá estava no meio dele o traidor Judas, né? Sempre tem um Judas. Contudo, surpreendentemente, mesmo nesse contexto de dor, Jesus dirige ao seu discípulo com o intuito de confortá-lo. João 14, 1. O que diz lá? Vamos lá. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Né? Então, quer dizer, o discípulo, e principalmente o mestre, né? Claro, ele. É por isso que a gente tem que ver o seguinte: dentro da união hipostática, né? A união das duas naturezas em uma só pessoa. Jesus tinha a natureza divina e a natureza humana. O Jesus, né? Com natureza divina, Deus e homem, homem e Deus, ele sentiu tristeza, sentiu fome, sentiu calor, sentiu alegria, sentiu a necessidade fisiológica, etc., porque ele era homem, ser humano, físico. E também, de fato, ele ia se angustiar, se apavorar e etc., porque ele era um ser humano. Lembra do contexto que o teólogo, né, norte-americano colocou? Quando ele desce do céu, ele não deixa de ser Deus. Quando ele volta da terra para o céu, ele não deixa de ser homem. Ele tem duas naturezas, ok? Apesar da intenção, da pressão emocional, espiritual que enfrentava, ele revela que o sofrimento pelo qual iria passar traria o bem para todos, entende? É a questão do sacrifício vicário, o sacrifício substituto, onde que está totalmente a nossa salvação. Alguém já falou o seguinte: na hora de maior angústia, maior preocupação, maior lutas, lembra do sacrifício de Cristo, que é aí que está a nossa vitória. Assim sendo, aquilo que parecia uma derrota era, na verdade, uma vitória. Um fim trágico transformava-se num glorioso começo, tá? Então as pessoas vão pensar, mas como Jesus morreu e isso traz vitória? Ele veio como um sacrifício vivo a Deus Pai, né? Então ele veio como o bode expiatório, o que estava na festa da expiação, ele veio morrer em nosso lugar, né? Então temos aí a doutrina do propiciatório, né, que é apaziguar a ira de um Deus santo, né, irado com o povo. Jesus veio como esse propiciatório, ele como sacrifício, né, para apaziguar, para realmente levar como um cheiro suave a oferta
que eu e você deveríamos pagar. E ele tomou o nosso lugar. Embora doloroso, angustiante, o caminho a seguir apontava para um cenário, uma promessa gloriosa. Vamos lá. Então, Jesus declarou que o caminho de Deus leva às moradas celestiais preparadas para os seus seguidores, né? O que está no contexto, né? A expressão casa de meu pai refere-se sem sombra de dúvida, ao céu, né? Muitos até falam, né? A casa de meu pai é muitas moradas, então é um condomínio, que se fosse analisar, assim, dentro de, humanamente falando, né? Um grande condomínio, né? Que tem casas, né? Apartamentos, tem moradias e etc. E lá tem muita coisa, se a gente for usar essa figura de linguagem. Todavia, lá é o céu, né? É a Nova Jerusalém, é o novo céu, nova terra, que é lá no futuro, né? Que está no livro de Apocalipse. Ok? Então está aqui, um lugar com muitas habitações para os fiéis em Cristo. Um texto muito bom para se trabalhar no trabalho evangelístico, né? João, capítulo 14, 2, né? Na casa de meu pai é muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, né? Uma hipérbole muito abençoada aí. Essa realidade espiritual futura proporciona uma esperança gloriosa para os santos, né? Então, a Igreja de Cristo vive na expectativa do retorno do nosso Senhor. Apesar dos tempos trabalhosos pelos quais passamos, a promessa do arrebatamento da Igreja alegra e animamos os corações dos fiéis, né? Então, quer dizer, nós vivemos em uma sociedade, né, centrada no relativismo, centrada no mundanismo, no secularismo, realmente um mundo que vai de mal para pior. E como diz o contexto bíblico, né, tempos trabalhosos, né? Tempos trabalhosos que devemos lutar, realmente caminhar na perseverança da fé. Nesse sentido, podemos experimentar um pouco de que nos aguarda no céu, né? Assim será que seremos convocados por Jesus para nos reunirmos no maravilhoso encontro com Ele no céu. Então, o texto aqui também que a gente pode colocar aqui um versículo que é a parte aqui, né, para trabalhar essa contextualização, é o que está em 1 Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, né? 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptivelmente e nós seremos transformados. É a nossa esperança, é a nossa esperança. Cristo ressuscitou, Cristo venceu a morte e Cristo nos deu uma esperança que ele vai vir nos buscar, né? Então, esse momento final pode acontecer no momento da morte, né, escatologicamente falando, ou então no sentido geral do arrebatamento da igreja. Dúvidas, incerteza e enganos no caminho com Cristo, né? O tópico 2, vamos lá. A dúvida de Tomé. Isso é uma dúvida, né, que muitas vezes está na cabeça, na razão. Deus não cabe na nossa razão, mas de qualquer maneira tem um espaço para preencher em nosso vazio existencial. Vamos lá. No versículo 5, encontra-se a incerteza do discípulo Tomé, como podemos saber o caminho, né? O cara andou 3 anos com Jesus. É por isso que muitos ainda evangélicos, estão dentro da igreja, né? E não tem um conhecimento básico da salvação. Mas muitas vezes é por falta de interesse, né? Porque tem muito seminário, tem escola dominical, temos bons livros, né, na nossa CPAD e outras editoras aí que são conservadoras, mas muitas vezes falta interesse para estudar, né? Então é aquela questão, meu povo perece por falta de conhecimento, né? Então devemos ter conhecimento, buscarmos entender o real sentido da palavra de Deus. E Tomé perguntou, Jesus vai responder aqui de fato. Mas foi 3 anos de Tomé caminhando com Jesus. Nesse evangelho, Tomé é retratado como um discípulo fiel, corajoso, né, que tinha um profundo amor por Jesus. E teve a coragem de se manifestar as suas dúvidas. Mas isso é muito bom, se de fato ele não teve um bom entendimento, mas ele teve essa coragem. E muitas vezes a gente até critica pessoas que têm coragem de perguntar, né, aquilo que ela tem dúvida, e outros, né, que tinham até vontade, mas fica com medo, né, de fazer esse pequeno questionamento, né, porque o auditório, a plateia, os ouvintes, a audiência vai criticar, mas Tomé não. Dá um exemplo aqui, tem dúvida, pergunta, né? Isso é muito bom, é um ponto de interrogação, né? Então, disse Tomé, Senhor,
nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho, né? Então, ele queria saber mais um pouco ainda de Cristo, era o último momento que ele tinha com o Senhor Jesus. Então, aquela era a oportunidade. Se eu tivesse Jesus aqui, ó, nesse exato momento aqui no canal Teologia, claro que eu ia perguntar para ele muitas dúvidas, né, que eu tenho relacionado a algumas coisas dentro do conceito teológico, doutrinário. Todavia, aqui, vamos lá. Episódio ilustra que durante a nossa caminhada com Cristo não é incomum que surja dúvidas, né? Então, contudo, assim como Tomé recebeu de Jesus a resposta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, essa que foi a resposta, né, para Tomé, muito bem colocada. Também nós podemos ouvir esse contexto, né? A incerteza de Pedro e Filipe. Então, Jesus responde para Tomé que ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora, outra incerteza de Pedro e de Filipe, essa é muito importante para todos. Isso está mais dentro do conceito que os unicistas, de forma maldosa, mal interpretativa, e realmente sem nenhuma honestidade acadêmica, né? Até para realmente aquela simplicidade de olhar para o texto e ver que ele está falando de outra pessoa, né? E não no sentido de uma única pessoa. Ok? O Evangelho de João revela que Pedro não compreendia totalmente sobre o lugar que Jesus mencionava, para onde estava indo. Isso está registrado em João 13:36, né? Então, disse Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde eu vou, não podeis, né, agora seguir-me, mas depois me seguirás, né? Então, Pedro também tem uma dúvida. No capítulo seguinte, Filipe pede a Cristo que lhe mostre o Pai. Outra questão. O primeiro foi também a questão do caminho. Pedro também queria saber para onde que Jesus ia, ele queria mais esclarecimento, né? Ele vai escrever duas cartas, que são chamadas cartas Petrina, primeira carta, segunda carta, ainda que ele use um amanuense, mas a teologia, né, inspirada pelo Espírito Santo é de Pedro, nas duas cartas, que são cartas muito profundas, né? No capítulo seguinte, Filipe pede a Cristo que lhe mostre o Pai, no versículo 8 do capítulo 14. É notável que, tal como Tomé, Pedro e Filipe, ainda não tinha as suas questões esclarecidas por Jesus, né? Então, Jesus vai responder. Eles também enfrentaram incerteza, não somos diferentes dele, né? Certamente haverá momentos em que nos sentiremos semelhante a Tomé, Pedro e Filipe. É isso. É aquela questão seguinte, Senhor, dai força para evitar, né? Aqui, né, Senhor, me dai força para evitar aquilo, não, me dai força para suportar aquilo que eu não posso evitar, né? Então, a partida de um ente querido, que muitas das vezes ficamos com interrogações, perguntas, né? Momentos de dores, momentos de dificuldade, momentos que a gente necessita de resposta. Então, Jesus realmente tem a melhor resposta para falar para você, para mim, e o Espírito Santo, né, que é a terceira pessoa, que é Deus Todo-Poderoso, que está na missão de direcionar, consolar, adornar a noiva do Cordeiro, é o Paracleto de Deus, que é aquele que vem em socorro, aquele que vem te dar a mão amiga. Então, ele tem a resposta ao qual eu e você precisamos através da Bíblia. Então, procure pessoas esclarecidas para que possa conversar com você, esclarecer algumas coisas, ou então o seu próprio pastor, que é uma pessoa muito boa, muito melhor para isso. Porém, devemos aprender a escutar o Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. O engano de Judas Iscariotes, né? Judas Iscariotes. Então, essa questão aqui de Judas Iscariotes, capítulo, é o subtópico, né? Então, vamos lá. Então, Judas é revelado que nosso Senhor anuncia que um dos seus discípulos, né, iria traí-lo, né? Então, isso está em João 4:21. Essa pessoa era Judas Iscariotes, né, seu discípulo, né? Então, pode dizer, dos 12, exceto Judas, não era galileu, né? Mas aqui é um cara que era o tesoureiro e questiona, e queria que Jesus fosse mais o Ramachia, né, o Messias político, aquele que viesse expulsar os romanos, né, de maneira força, que viesse dar liberdade a Israel, seria o Davi esperado que sentaria, né, no trono de Israel, novamente levantaria Israel como grande nação, segundo a promessa de Jeremias, Ezequiel e os profetas do Antigo Testamento. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele, né? Então, Judas queria um Messias político, um Messias revolucionário. Se a gente for analisar, tem duas questões em Israel, né, as correntes principais lá. Um falava do Messias como servo sofredor,
a base lá de Isaías 53, outro falava de um Messias, né, triunfante, político, revolucionário, até fogo sairia da sua boca para destruir, devorar, espada, sei lá o que, sairia da sua boca para destruir os romanos, né, que era realmente os seus senhores naquela época, e Israel era vassalo de Roma. Então aqui, ó, disse-lhe Judas, né, não o Iscariotes, colocou, disse Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós e não ao mundo, né? Mas aqui o Judas, não Iscariote, de fato é o Judas que a gente analisa. Ele acompanhou Jesus, mas não conseguiu interiorizar os seus ensinamentos e por isso não depositou fé suficiente no Filho de Deus. Né? A caminho ele começou até seguir Jesus, ter Jesus como a esperança nacional de Israel, mas aí depois ele vai entrando, vamos dizer, não concordando com a missão que Jesus já estava trazendo para eles, de morrer, e etc. De fato, o Messias morrer, isso é um absurdo, né? Então, na cabeça de Judas. Assim sendo, traiu e o vendeu por 30 moedas de prata, né? Lamentavelmente, Judas não reconhecia Jesus como Salvador e Redentor da humanidade pecadora. Então, Jesus não veio. A gente vê o reino de Deus se manifestou em dois aspectos. O primeiro aspecto veio realmente o reino espiritual. Jesus veio trabalhar na questão espiritual do povo de Israel, que de fato era o principal problema. Né? Eles não tinham mais a questão da idolatria, porque eles passaram 70 anos no cativeiro babilônico. Né? Então, eles foram totalmente, né, vacinados contra o problema da idolatria. Todavia, ainda existia um Israel orgulhoso em outros pecados, em outras situações. Mas, nesse contexto, eles não reconheceram o tempo da visitação do Messias. E, nesse caso, Judas não reconhecia Jesus como o Salvador, o Redentor, aquele que viria libertar, né, o povo no sentido espiritual dos seus pecados e ofensas e etc. Né? Então, agora a questão da manifestação do reino, no sentido político, no sentido vai ser só no milênio, no reinado de Cristo, né? Lá depois da guerra do Armagedon. Está em escatologia. Né? Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado e, molhado o bocado, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. A questão aqui do discípulo amado, né, possivelmente foi João, que colocou a sua cabeça sobre o peito de Jesus, perguntando quem era de fato o traidor. Então, a resposta de Jesus está aqui no versículo 26, né? Então, ele molha a questão aqui do bocado molhado, né, que é o pão, molha lá na sopa, né, na questão do conservante, e de lá passa para Judas, né? Então Judas depois sai, né? Alguns falam que ele participou da ceia, outros falam que não participou da ceia, mas fica essa questão de analisar o contexto, tá? E após um bocado, após o bocado, entrou nele Satanás, disse, pois Judas, o que fazei depressa, né? Então Satanás entrava em Judas e saía de Judas. E uma coisa que a gente foi ver aqui é o seguinte, nesse contexto, a gente só analisa a questão da manifestação demoníaca, né, só no sentido quando o cara baba, joga o banco no chão, se joga no chão, se fere, como a questão do gadareno. Aquilo é fato, claro. Em muitos contextos também, mas o demônio também se manifesta de outras maneiras, como entrava em Judas. E aqui está Satanás, né, príncipe dos demônios, que entrava, né, em Judas, né. Então, realmente estava usando Judas aqui nesse sentido, e ele não babou, ele não se jogou, não espumou e etc. Mas é a maneira de Satanás trabalhar na vida das pessoas aí, usando elas de uma maneira silenciosa, traidora, né? Por isso que a Bíblia fala, fugir da aparência do mal e não dê lugar ao diabo, como Judas assim deu. Outra questão aqui, a sua visão do Messias, né, restringia-se a questões sociais e políticas para libertar Israel da opressão humana, né, da opressão humana. Então, da opressão, liga bem a questão do carregador do computador, né, só para ligar aqui, para reforçar mais a energia dele aqui, né. Então, aqui, vamos analisar. Sua visão do Messias, a visão de Judas, restringia-se à questão social e política para libertar Israel da opressão romana. É o que eu falei. Ele esperava um Messias político, né. Portanto, por meio de Judas,
Aprendemos a importância de não confundir as nossas prioridades enquanto seguimos a nossa jornada com Cristo, tá? Então, ele fala aqui um contexto muito importante, a questão da prioridade nossa como cristão é servir e esperar Jesus. Muitos aí estão atrás dessas teologia da prosperidade, confissão positiva, só corre atrás de Jesus só para a questão do pão, da benção, como aquelas grandes multidões, aquelas pessoas que seguiam Jesus. Então, de fato, a nossa prioridade é o Cristo Redentor, é o nosso Cristo que salva, que cura, que salva e faz algo extraordinário na nossa vida, né? É por isso que salvação é a experiência transformadora do encontro do homem com Cristo. E essa que é a nossa principal prioridade. É o que está no contexto também de Mateus 6,32, né? Buscar primeiramente o reino do céu e toda a sua justiça, e as demais coisas, que são as coisas materiais, domésticas, serão vos acrescentadas, conforme o capítulo número 6, do versículo 1 a 32. Examina lá, de Mateus 6. Caminho, a verdade e a vida. Então, ele dá aqui uma explicação que eu sou o caminho, de todos esses conceitos principais, como analisamos em lições anteriores, a expressão eu sou, né, egoimi no grego, representa um título que revela a natureza divina de Jesus. Claro que o eu sou, que aparece mais de 7 vezes no Evangelho joanino, se refere ao grande eu sou também, que está lá, ainda que esteja no hebraico, né, no livro de Êxodo, capítulo 3, mas da tradução, a primeira tradução grega, chamada a Septuaginta, né, do hebraico para o grego, colocou a palavra eu sou, né, egoimi, né. Então, vamos lá, assim, quando o nosso Senhor afirma eu sou o caminho, está declarando que ele é o acesso singular, exclusivo e único ao Pai. Portanto, não é possível conhecer a Deus e ter comunhão com Ele fora de Jesus. Ninguém pode chegar a Deus senão mediante o Filho. Então, toda porta de entrada para o céu é através de Jesus. Quem nega Jesus perdeu a salvação, né? Então, é o contexto lá do Evangelho de João, capítulo 3, né? Quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. É o que está também. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, né? Quem crê e for batizado será salvo. Então você tem que crer em Jesus. Quem não crê não será salvo, será condenado. Então Jesus é a nossa única esperança de vida eterna. O pronome eu, presente nessa expressão, indica que não somos salvos por princípios ou forças espirituais, mas sim por uma pessoa chamada Jesus, né? E o próprio Jesus, a palavra Jesus significa Javé, é salvação, Deus é salvação. Então, no próprio nome Jesus já traz o conceito já de Salvador, aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido, né? A nossa esperança, aquele que se entregou por nós, é o contexto principal, é Jesus. Para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. É o Shalom, né? O Airene, a paz. Por meio da sua obra redentora no Calvário foi aberto um caminho vivo, caminho para nos guiar até Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, Timóteo 5:2. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, esse é Jesus Cristo, homem, o Filho de Deus. Eu sou a verdade. Vamos lá, questão de verdade. Né? Jesus não é apenas uma parte ou fração da verdade, mas sim toda a verdade em si. Só existe uma verdade, no sentido absoluto, e essa verdade é Cristo. Não existe verdades no sentido filosófico, né, retórico e etc. Mas existe uma verdade absoluta, acima das demais verdades relativas que são, entre aspas, ou é verdade ou é mentira. E Jesus é a verdade absoluta que pode salvar o mais vil pecador, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? De forma clara, o Evangelho de João realça que a verdade suprema se revelou através da encarnação do Senhor Jesus Cristo, né? Então, assim sendo, a verdade absoluta, imutável, incondicional, encontra-se plenamente expressa em Cristo, o ungido de Deus, o eterno Filho de Deus. Portanto, Jesus personifica a verdade que os seres humanos necessitam conhecer, uma verdade que se opõe à mentira e derruba as falsidades, né? O pai da mentira é o diabo, mas o pai da verdade, a própria verdade personificada é Jesus. Esse é a verdade ao qual nos liberta. Outra questão aqui, apenas essa verdade provém de uma fonte confiável de revelação redentora que ilumina o que conhecemos acerca do Pai, é Cristo. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai.
e já desde agora o conhecereis e tende visto, né? É a expressão dele para nós. Eu sou o caminho, a verdade, agora eu sou a vida, né? Então vamos lá. A vida mencionada aqui não diz respeito à existência física ou ao sopro vital, mas a vida que contrapõe a morte espiritual por meio da vida eterna concedida por Jesus. Então, quando o homem pecou, os nossos pais, nossos cabeças federais, Adão e Eva, os nossos representantes principais lá no Jardim do Éden, o homem pecou, Adão e Eva pecaram, eles morreram espiritualmente. O que é morte? Significa separação. Então, eles morreram. Mas Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Né? Então, ele quebra a questão do Thanatos, da morte, ele vence a sepultura, ele vence o inferno, ele vence todo o reino das trevas e nos traz a vida ao qual o homem perdeu no Jardim do Éden quando pecou. Né? Então, se a gente for analisar também a questão de Efésios capítulo 2, o homem está morto em seus pecados e delitos. Né? Então, o espírito humano, espírito, alma e corpo, o espírito humano que é a sede, a parte religiosa de Deus em nós, ele está morto. Então, quem pode dar vida? Assim como o Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos. E assim também, como o próprio Jesus, como diz, eu dou minha vida, mas eu volto novamente ela, né? Com o poder de ressuscitar, né? No sentido de ser Deus Todo-Poderoso também, é o que pode nos ressuscitar dos nossos delitos e pecados, e principalmente soprar o sopro divino em nosso espírito para sermos novamente uma sede, um templo do Espírito Santo em nós. Né? Romanos 8:16 fala, o Espírito Santo de Deus comunica com o meu espírito, que sou filho de Deus. Romanos 8:9 fala, aquele que não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Efésios, capítulo 1, versículo 16 fala, né, quando ouviu o evangelho da graça, recebeu o selo de Deus, o penhor, a garantia, a segurança, o Espírito Santo que vem morar dentro de você, dentro do teu espírito e comunica com o teu espírito, que é essa sede principal que você é filho de Deus. Então, tudo isso aconteceu no Calvário, através do sacrifício vicário, através da entrega desse sacrifício tão especial que ele dá, se entrega ao Pai, né, como sacrifício suave. E quando Jesus tomou o vinagre, diz, está consumado, testolestais, né? Testolestais, está consumado, permanecerá consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito a quem? Ao Pai. Tá? Não vai nessa doutrina da redenção dizendo que Jesus entregou realmente o seu sacrifício, né, a Satanás. Não. O ofendido nessa história é Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. E o projeto e o plano da salvação aconteceu em que sentido? Que o Filho se submeteu humanamente para vir morrer em nosso lugar. Então, é por isso que entra aquela questão da doutrina do que o Filho é subordinado, subordinacionismo no sentido material, no sentido da encarnação, no sentido de ser menor do que os anjos, porque, de fato, ele veio para morrer. Então, nesse sentido também que o Espírito Santo também, como Deus, se submete e todo esse projeto da Santíssima Trindade, que é o projeto da salvação, que é o projeto da realização da nossa salvação em Cristo. Amém? Então, essa realidade espiritual ocorre porque nosso Senhor possui uma vida em si mesmo. Ele é tanto a fonte como doador da própria vida eterna. Né? O que ele falou para a mulher samaritana, que tinha a água da vida para que ela pudesse realmente se saciar dessa água tão especial. Conclusão. Reconhecer Jesus como caminho, a verdade e a vida oferece-nos a oportunidade de esclarecer as nossas dúvidas e incertezas. Ter o Senhor como o caminho, a verdade e a vida proporciona consolo nos momentos difíceis da vida. Através dele podemos conhecer a Deus, experimentar a verdadeira liberdade e estarmos reconciliados em comunhão com ele, né? Então, termos coinonia, termos comunhão com ele. Então, nesse quesito, o que a gente pode pensar dentro dessa oportunidade, e principalmente nesse consolo, e na resposta que ele deu para Tomé, para Pedro, para Filipe, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Mas o primeiro versículo ele falou o seguinte, ó, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, também crede em mim, a casa do meu pai é muitas moradas, né? Se não for assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. Aí ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, ele falou que
ia novamente voltar, está na direita de Deus, mas vai voltar para buscar a sua igreja. E no próprio capítulo 14, né, ele fala da vinda do Consolador, que a palavra grega é Paracletos, que é o Espírito Santo, o nosso advogado, o nosso Senhor, a nossa fonte de consolo, é aquele que também, quando a gente vai fazer uma oração, Espírito Santo, em nome de Jesus, me dê força, me dê resposta, me dê iluminação na palavra de Deus acerca da nossa salvação. Então, termina a conclusão dessa lição e trabalhamos aqui um texto muito especial que realmente eu sei que muitos que lêem a Bíblia, né, têm um conhecimento bíblico teológico, sabem ler de cor e salteado, mas é uma lição muito importante para a nossa reflexão e pensar mais ainda acerca da nossa vida eterna com Cristo e com Deus. Ok? Então, a lição de número 10 vai ser a promessa do Espírito Santo. Mas essa lição de número 9 que você vai ministrar na sua igreja vai ser no dia 1º de junho, e que Deus possa te abençoar de uma maneira tão especial, e que a promessa da salvação, que é a experiência transformadora do encontro do homem com Cristo, seja algo tão especial na sua vida, e você de já tem que saber que salvação é presente de Deus para você, para a sua família, para os seus filhos. Uma coisa devemos, é crer. Quem crê verá a glória de Deus. Então devemos aquilo que Nicodemos ouviu de Jesus, é necessário nascer de novo para ver e para entrar no reino do céu. Então a mensagem do arrependimento já foi pregada, já foi anunciada, e nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o único Salvador da humanidade, é o único que pode trazer a salvação para o mais vil pecador, da qual eu e você um dia fomos, e também cremos nesse sacrifício vicário, sacrifício substituto de Cristo para a nossa salvação. Então, Cristo é a nossa propiciação, aqui é a propiciação que significa apaziguar um Deus irado, né, diante do pecado da humanidade, mas Cristo é a resposta.